Oi, gente, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tema é muito importante, é sobre o suporte para as crianças atípicas e com necessidades educativas nas escolas em Portugal. Eu vou estar passando para vocês algumas informações sobre o decreto de lei, sobre o suporte à aprendizagem que a escola adapta para essas crianças, sobre a devolutiva da escola, sobre o prazo. Então fica nesse vídeo, tá? E acompanhe até o final para você, mãe, pai atípico, que quer vir para cá com uma criança com necessidades especiais e educativas, tá? Não precisa a criança ter alguma deficiência, só de ter alguma questão adaptativa na escola, você já consegue entender como é esse processo, tá? Que a escola faz aqui para poder a sua criança ter esse suporte, essa inclusão de fato no sistema de educação. Então, continua nesse vídeo aqui, que eu vou estar fazendo para vocês toda essa explicação. No meu perfil também, que eu vou deixar passando aqui embaixo, no Clau em Portugal, @_Clau em Portugal, tem muita informação lá, tá? Eu fiz vários carrosséis com post, né? Com as informações aqui sobre o decreto, sobre o suporte à aprendizagem, sobre os subsídios, né? Sobre o que o governo aqui ajuda os pais, as famílias atípicas. Então, convém vocês ir lá, vou deixar passando aqui algumas informações para vocês verem, tem muita coisa bacana lá, tá? E não deixa de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vocês entendam que Portugal não segue critério do DSM de diagnóstico. Ou seja, quando você vier do Brasil com algum tipo de documento, algum tipo de laudo médico do Brasil, você vai ter que fazer tudo aqui de novo, tá bem? Então, como você vai fazer? Tendo todos os documentos do Brasil, você vai agendar uma junta médica para o seu filho, tá bem? No centro de saúde. Essa junta médica são 3 médicos que vai fazer uma avaliação de diagnóstico para o seu filho. E vão determinar um grau de incapacidade para sua criança. O que acontece muito aqui é que esse grau de incapacidade é atribuído de maneira errada para as crianças, ou eles avaliam a criança só por a criança ter uma certa autonomia, eles avaliam a criança com uma certa incapacidade, que, por exemplo, se a criança fala, ela come sozinha, ela toma banho sozinha, se veste, simplesmente eles acham que essa criança não tem autismo, não tem qualquer outra necessidade que vai prejudicar ela. E aí coloca um grau de incapacidade inferior. Porém, a gente sabe que o autismo ele tem vários outros prejuízos na aprendizagem, não é só porque a criança tem uma certa autonomia. Com certeza e consequentemente, se a criança tem algum prejuízo em outra coisa, né? Ela pode ter a fala desenvolvida, mas ela tem um prejuízo na socialização, ela tem um prejuízo na questão sensorial, entendeu? Então, eles avaliam aqui de modo errado, é a luta de muitos pais aqui para eles diagnosticarem da maneira correta. E aí, aqui se chama multiusos, que é falado como AMIN, né? Ou seja, gente, para garantir o direito do seu filho, no decreto de lei da inclusão, o seu filho precisa ter até 60% de incapacidade para que todos esses direitos sejam garantidos, tá? Que eu vou falar com vocês aqui. Porém, se a sua criança ter algum tipo de incapacidade inferior a 60%, a escola ainda assim tem o direito de dar um suporte à aprendizagem para ela, porque é detectado ali, através da junta médica, tá? Um grau de incapacidade naquela criança, ou seja, eles não podem deixar de dar esse suporte para a criança, uma vez que ela tem um grau de incapacidade, tá bem? Porém, para ter direitos, benefícios, subsídios, atendimentos médicos, tudo relacionado à deficiência, a criança precisa ter 60% de incapacidade no multiuso, tá bem? Então, se você vem do Brasil, traga bastante documentos, se seu filho é um autista que já tem um pouco mais de autonomia, para você não ter essa perda de direitos aqui, você traz um documento das terapeutas do Brasil, um laudo médico bem detalhado, falando de todas as características do seu filho, o que torna ele ser o que ele tem, o que ele é. E aí você leva até o centro de saúde, chegando aqui para solicitar a junta médica para sua criança, para que a junta médica consiga fazer a avaliação e determinar um grau de incapacidade para ela, que foi o que eu fiz. Eu vou trazer um vídeo só falando também sobre como solicitar esse multiuso para sua criança para ela ser laudada aqui na Europa, tá bem? Então, vamos seguir para o vídeo. Bom, gente, essa aí é a Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiências e Necessidades Educativas aqui em Portugal. Esse post tá lá na minha IG do Instagram, vocês podem ir lá, caso tenham alguma dúvida, vocês podem comentar também que eu estou respondendo para vocês, mas é muito importante você, pai atípico e mãe atípica que vai migrar, conhecer o decreto de lei
da inclusão aqui de Portugal, porque esse decreto que vai garantir os direitos do seu filho com necessidades educativas aqui em Portugal, tá bem? Então esse é o decreto de lei, tá? Número 54/2018, de inclusão, que estabelece as obrigações das crianças, né, para com o governo, né, que tem sobre as crianças com necessidades específicas. Vocês vão ler sempre esse nome, necessidades específicas, porque, como eu falei, aqui em Portugal não se vê deficiência determinando o nome. Por exemplo, autismo, TDAH, eles falam sobre necessidades de grau de incapacidade do indivíduo. Ou seja, não quer dizer que a criança tenha qualquer outra nomenclatura de CID, né, vamos dizer assim, que a criança não tem uma necessidade. Tá ok? Então, veja bem. Aqui vocês vão conseguir entender melhor o que eu quero dizer. Então, vamos para medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Bom, gente, aí são 3 nomenclaturas, tá? São medidas universais, seletivas e adicionais. Hoje, o meu filho autista nível 2 de suporte, o Benício, ele tá na medida adicional, tá? Essa medida é uma medida para crianças que tenham um suporte, que precisam de suporte um pouco mais adaptado, precisa de suporte com um adulto em sala, tá bem? Eu vou explicar para vocês agora sobre essas medidas. Aqui em Portugal, como eu expliquei para vocês, as crianças aqui não são dadas como autista nível 1, 2, 3 de suporte, eles não colocam assim no CID da criança TDAH, não, eles colocam o grau de incapacidade daquele indivíduo, ou seja, toda criança necessita de uma supervisão, de um suporte, né, digamos assim, de um suporte de aprendizagem. Ou seja, quando uma criança ela se matricula na escola, seja ela tendo qualquer necessidade ou não, toda criança fica na medida universal, tá? Porém, passar do prazo de observação, que são 30 dias, que eu já vou explicar também, né? A escola dá uma devolutiva para os pais, visando aonde aquela criança tem mais dificuldade, se a medida da criança vai ser trocada para seletiva ou se vai ser trocada para adicional. Isso eu acho um diferencial muito bacana daqui de Portugal, porque isso quer dizer que o professor, dentro da sala de aula, está observando aquela criança, o que aquela criança tem dificuldade, o que aquela criança pode fazer, o que ela deixa de fazer. Então, isso é muito interessante, tá? Então, o Benício hoje, o meu filho, que é autista nível 2 de suporte, o Benício, ele não fala com função, porém, ele não é também não verbal, ele fala, mas ele não fala com função, ele não se comunica, né? Não usa a fala com intenção. Então, ele tá na medida adicional, né? Ele fica com uma professora de educação especial 4 horas por dia na parte da manhã, e aí dentro dos dias da semana ela divide. Às vezes ela fica 2 horas na parte da manhã, 2 horas na parte da tarde. Isso depende muito. Porém, meu filho é do pré, tá? Ele ainda não tá no primeiro ciclo, ele só tem 5 anos. E tem as medidas seletivas também, que é para aquelas crianças que apresentam um pouco mais de dificuldade, né? Diferente da adicional. Porém, ainda assim, ela precisa, né, que seja ali feita uma avaliação diferenciada. Por exemplo, tem uma mãe aqui que eu conheço que a filha dela está na medida seletiva porque a filha dela tem dislexia, né? Então, adaptaram a prova da escola toda para a criança. A menina não consegue ler textos muito longos, então a prova dela é adaptada. Ou seja, em vez dela ler texto, ela lê frase, entendeu? Então, é essa diferenciação que vai ser feita aqui no processo da medida de suporte à aprendizagem, a inclusão das crianças em Portugal. A sala de aula ela é composta por 3 pessoas, que é a professora, tá? A educadora, o assistente de educação especial, que é uma professora com formação para educação especial, e o auxiliar de turma, tá? Então, são 3 pessoas que ficam ali naquela sala de aula. Porém, quando se vai para o ensino regular, né, muda-se um pouco, porque aí já passa a ser um professor, e se naquela sala, naquela turma, tiver uma criança com necessidades educativas, fica também um professor de educação especial em determinado horário do dia, tá bem? E aí, gente, tem a equipe multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que é a EMAI, tá? São técnicas que vão à escola para poder dar terapia para essas crianças, porém, é outro assunto também que eu vou falar com vocês aqui. Na escola, as terapias não quer dizer que elas são obrigadas, tá? Isso é um apoio que o governo dá para as crianças com necessidades especiais aqui. Não é toda criança que vai ter essa terapia na escola, e também não é toda escola que vai ter vaga e pessoas para ter lá com essa criança para dar a terapia. Normalmente as terapias são terapia da fala, terapia ocupacional e psicomotricidade, tá bem? E aí, dependendo da criança, da idade e do ciclo que ela vai estar, pode também fornecer um psicólogo, tá bom? E aí, pessoal, depois que a sua criança ela é matriculada na escola,
a escola tem um prazo, tá? Agora vocês vão entender mais ou menos como funciona o processo da identificação das necessidades de medida de suporte. Como eu falei com vocês, toda criança está inserida dentro de uma medida e aí tem um prazo de identificação, né? E dentro desse processo de identificação da necessidade de aprendizagem estão aí as medidas e o prazo que cada medida é submetida à criança, tá? E depois que a medida é submetida, tem um prazo para mobilização dos relatórios, né? Do PEI da criança também, que precisa ser feito, que é o relatório pedagógico, técnico pedagógico da aprendizagem da criança. E todo o material, gente, que a escola for fazer para dar medida de suporte para sua criança, o pai precisa aprovar, os pais, né, precisam aprovar. Ou seja, todo documento é passado por você. Todo documento que a escola vai fazer para o seu filho aprender algo vai ser passado por você. Você vai precisar assinar para determinar se o seu filho merece aquilo ou não. Ou seja, fiquem atentos a isso, porque às vezes acontece aqui que a escola adiciona uma medida, você não sabe nem se a criança tem PEI, porque a escola só colocou a medida lá, mas eles têm um prazo para poder te apresentar aquele documento. Ou seja, eles não falam com os pais do que foi feito, só apresentam o RTP, que é um relatório, né, da escola, dizendo o que observaram da criança ou não, mas não apresenta para você o PEI, que é o plano de ensino da criança, não apresenta nada. Então, vocês fiquem atentos com isso, porque depois que é adicionada a medida, só tem um prazo de 10 dias, né? De 5 dias, perdão, para apresentarem para vocês um plano, o PEI da criança, né? Que é o plano de ensino à aprendizagem da criança, tá bem? Agora eu vou falar com vocês sobre o acompanhante terapêutico na sala de aula. Bom, aqui em Portugal não existe o nome acompanhante terapêutico, tá? Existe o nome tarefeiro ou assistente operacional. Porém, o AT, né, que a gente fala no Brasil, mediador, acompanhante terapêutico aqui, são essas duas nomenclaturas, só que é diferente, gente, é totalmente diferente do suporte que é dado do acompanhante terapêutico que a gente conhece, né? Aqui em Portugal não existe um assistente operacional ou tarefeiro que faça isso, tá? Aqui é diferente, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender essa diferença para poder cobrar algo, tá bem? A gente tem um costume, né, do acompanhante terapêutico no Brasil, tá com a criança, ele tem um acompanhamento de todas as pessoas, né, da questão da equipe multidisciplinar, mas aqui não é bem assim, tá, gente? Aqui em Portugal existe o tarefeiro e a função desse tarefeiro simplesmente é estar com a sua criança na sala de aula dando suporte à aprendizagem dela. Porém, ele não dá terapia em ambiente escolar e ele também não vai fazer atividade para sua criança, tá? Ele vai estar ali na sala de aula dando uma assistência, justamente isso, assistência para sua criança, mediando aquelas coisas que podem acontecer eventualmente. E também ajudando essa criança a estar inserida, né? Por exemplo, se a professora dá alguma função para todo mundo ir no banheiro, então todo mundo beber água, ele ajudar essa criança a fazer isso. Vai justamente mediar ali as questões do ambiente. Porém, ele não vai ter, gente, ele não tem a mesma intenção e nem a mesma, como é que eu posso dizer? Os mesmos princípios do acompanhante terapêutico, do que o acompanhante terapêutico faria. Porém, tem a opção também que você pode, né, contratar um assistente terapêutico por fora, um acompanhante terapêutico, assim seja, por fora e pagar os horários desse educador que vai estar com o teu filho ali dando esse suporte. Só que alguns agrupamentos não aceitam, né, outra pessoa de fora está com a criança no ambiente escolar e algumas câmaras também não aceitam. O que acontece, gente, é que tudo é uma conversa, né? Eu falo que aqui a empatia que vale a pena, né? Em todo lugar, na verdade, não só aqui, mas em todo lugar. Então, uma vez que o seu filho realmente apresenta um comportamento que precisa de um suporte maior, precisa de uma aprendizagem maior, você converse com a escola, esteja aberta também a ouvir ideias, né, opiniões, e você ver que há necessidade, talvez elas sejam flexíveis a isso, pode acontecer sim, né, do agrupamento, a direção do agrupamento e todo o corpo docente deixar com que o seu filho tenha esse acompanhante em sala. Acontece aqui também muito de mães que pagam terapias na rede privada para os seus filhos e pede para as terapeutas, ao invés de ela ter que levar a criança na clínica, as terapeutas vão até a escola para dar terapia na escola. Isso pode. Porém, são pessoas que têm credenciais, são pessoas que já são terapeutas daqui, então não sei se por acaso você poderia pagar alguém que você conhece para estar com seu filho. Aqui não existe isso, tá? Você teria que mesmo pagar um profissional para estar lá com ele. E é uma ideia boa aí para famílias que talvez pensem nessa questão.
do filho estar na escola e estar fazendo um acompanhamento com qualidade, né? Não está na escola só ali com o mediador, mas sim com o acompanhante terapêutico, tem essa opção de você estar com a criança. Você não, perdão. O acompanhante terapêutico está com a sua criança. Infelizmente, gente, muita coisa no decreto não diz sobre obrigatoriedade, e sim da disponibilidade. Ele está escrito, muito bem escrito, porém precisava-se de alguns ajustes, né? Tomara aí que, passados os anos, o decreto seja escrito novamente e tenha, de fato, as palavras corretas, né? Porque eu acho que deveria, sim, ter suporte e aprendizagem dessas crianças com profissionais capacitados para estar com elas, porque elas, como todos, têm direito, né, gente? E, infelizmente, o acompanhante terapêutico aqui, que é o mediador que eles fornecem, né? Ele só mesmo é um mediador, né? Infelizmente. Mas a gente está caminhando ainda para que isso possa ser possível. E como dizem aqui, que a inclusão é um processo, não acontece por decreto. Ou seja, depende-se muito da empatia das pessoas para estar com seu filho, que vai estar com a sua criança ali na escola, que vai estar olhando a situação do seu filho. Então, que a gente possa, né, fazer com que essas pessoas enxerguem de fato nossos filhos e que tenha essa abertura para eles também. É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um gostei e comentar se caso esse vídeo te ajudou. Tchau!